Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Inês comenta que eles dormem no outro quarto, mas na tentativa de impedir Paola, diz que ela se ajeitará no outro quarto e pede a bênção para os pais antes de se retirar. Logo depois, Inês afirma que já disse a Anacleto que a filha deles estava feliz, mas ele insiste em dizer que Paola não queria esse matrimônio, enquanto Inês ressalta que ela está juntada com Augusto e Anacleto rebate, dizendo que o genro proporciona uma vida de rainha para Paola. Demonstrando interesse, ele diz querer falar pessoalmente com o gerente da casa bancária, mas Inês garante que já falou sobre Anacleto ser fazendeiro. Em seguida, Altino declara que já está quase arrependido de ter comprado a outra fazenda, mas Gumercindo acredita que o preço do café em breve estará nas nuvens novamente. Altino então ressalta que o café nunca teve tantos adversários e comenta que há pessoas que só conhecem café na xícara e não sabem o custo de uma lavoura. Gumercindo rebate dizendo que a chegada dos italianos aumentou os custos. Altino pergunta se o genro de Gumercindo não tem ajudado e ele confirma que sim, revelando que tem se saído melhor do que o esperado, acrescentando ainda que permitiu os italianos plantarem suas próprias roças no cafezal. Mas Altino diz que certamente vão achar que Gumercindo estará explorando quando quiser comprar sua parte, e Gumercindo responde que irá cobrar. Logo, Angélica aparece avisando que o quarto de Altino está pronto caso queira dormir, pede a benção ao pai e se retira. Altino decide deixar o resto da prosa para o dia seguinte, e Gumercindo concorda. Em seguida, Mateu comenta com Rosana sobre os italianos terem trazido a febre e deixa claro que não gostou. Rosana explica que Altino e Augusto não estavam falando dele e nem dos amigos, mas sim dos italianos recém-chegados. Mateu insiste que é tudo gente deles e demonstra preocupação com a possibilidade da febre chegar à fazenda. Rosana, pensativa, garante que ele não deve pensar nisso agora, mas Mateu diz que sendo italiano pode pegar a doença, ao que Rosana responde que se isso acontecer, eles falecerão juntos. Os dois se beijam, mas Mateu a rejeita e pede para Rosana deixá-lo, pedindo que vá dormir e permitindo que ele faça o mesmo. Em seguida, ele se deita de costas para ela. No dia seguinte, os italianos seguem para mais uma jornada de trabalho. Leonora comenta que Dr. Augusto voltou mais magro que antes. Angélica questiona e Leonora desconversa, dizendo não estar falando de nada. Depois observa que Angélica perdeu o medo diante dos homens e ela confirma que perdeu, acrescentando que voltou contente e que relembrou várias coisas que Leonora havia dito, revelando também que se sujeita sempre que Augusto deseja. Leonora pergunta e Angélica confirma que não é todas as noites. Logo Maria chega e questiona Leonora sobre a mesa do café estar pronta. Ela confirma, mas Maria pede para que se retire, alegando que será ela quem servirá o café. Depois Maria diz à filha que caso o marido queira voltar para São Paulo, deve deixá-lo ir e pede que fique com ele mais um dia. Angélica ressalta que Augusto deseja que ela permaneça para diminuir a saudade que sente dos pais. Em seguida, questiona se é verdade que o pai mandou Antenor embora da fazenda. Maria pergunta se ele não contou sobre a briga com Mateu e Angélica confirma que contou, mas que ficou espantada. Maria agradece a Deus que ele tenha ido embora e Angélica questiona o motivo. Maria responde que olhar para o capataz lembrava ela dos negros. Angélica pergunta se está se referindo a Naná, mas Maria diz não querer falar sobre isso, porque são assuntos que preferem esquecer para não incluir sofrimentos, deixando Angélica pensativa e afirmando que não consegue deixar de imaginar o que aconteceu com Naná e a criança. Angélica diz que seja como for, o mesmo será irmão dela e de Rosana. Maria questiona a preocupação. Angélica ressalta que por nada. Maria sai para ver o café. Paola cita que este é o pai dela. Francesco conhece Anacleto e pede para o mesmo se acomodar diante da mesa. Anacleto diz querer abrir uma conta bancária e deseja trabalhar na casa bancária. Por sua vez, Francesco garante que eles não laboram com café. Anacleto cita que não veio pedir dinheiro, mas sim depositar. Altino cita que essa gente veio da Itália e trabalha muito, alegando que todo o dinheiro no qual ganham mandam para a Itália e faltam roer as unhas para economizar. Altino revela a Gumercindo que na fazenda dele querem receber por tudo que fazem fora do contrato, ou seja, até mesmo para consertar uma cerca. Gumercindo cita que eles precisam muito deles. Altino diz que não podem ficar na mão dessa gente. Por sua vez, Marco Antônio troca olhares com Paola. Anacleto entrega o dinheiro e pede para Marco Antônio fazer o recibo. Francesco ressalta que Paola é bela. Paola agradece. Juliana diz que a mãe dela tinha mão boa para conversar. Luísa questiona se não era a fartura da casa. Juliana nega, mas alega que viviam muito bem.
Antônia pergunta por que o pai de Juliana resolveu vir para o Brasil. Juliana diz ser por causa de Francisco. Luísa ressalta que o patrão vivia escrevendo para o pai de Juliana vir. Janete diz a Juliana que a mesma não tem que ficar ajudando as criadas da casa nesse serviço, mas Juliana diz que se distrai. Janete diz que ela não deve fazer isso. Luísa cita que elas estavam conversando apenas, porém Janete revela que Juliana tem que saber o lugar dela. Janete se retira. Juliana diz que irá ao seu quarto. Augusto diz achar bom que Angélica vai passar alguns dias com a mãe dela. Altino cita que percebeu muito bem a intenção do filho. Altino diz que Augusto não deve se descuidar da mulher. Augusto chama Angélica de sonsa. Altino questiona sobre Paola, mas Augusto cita que ela não proporciona sossego a ele. Altino diz às vezes pensar se não foi loucura Augusto ficar com as duas, porém Augusto diz que sua vida está ótima. Juliana ressalta a Mariana que quando tiver o filho irá querer arranjar um trabalho. Mariana questiona. Juliana diz sentir-se muito angustiada dentro da casa sem fazer nada. Mariana pergunta se Juliana precisa disso. Juliana diz que não, mas vai precisar fazer alguma coisa. Mariana ressalta que com um filho pequeno, para cuidar, não irá faltar o que ela fazer e poder ficar certa disso. Juliana diz ser verdade, mas comenta sobre o filho crescer. Juliana diz que cresceu na lavoura. Mariana diz que aparentemente Deus a recompensou por isso. Juliana ressalta que perdeu os pais. Mariana cita que o Mateu também. Juliana questiona, alegando que o passado para ela é eliminado. Mariana cita que já pediu desculpas e na sequência se retira. Juliana, sozinha, garante que já esqueceu e deseja querer esquecer. Mateu comenta com Bartolo sobre a febre. Bartolo pede para Mateu não se preocupar, alegando que Leonora já contou a conversa no qual ele teve na casa. Mateu cita que são os italianos que estão trazendo essa doença. Mateu diz que Augusto falou que andaram até desinfetando a hospedaria. Mateu diz ser verdade e comenta que parece que não vai deixar mais ninguém entrar vindo da Itália. Batista revela a Mateu que em uma fazenda próxima já houve casos de pessoas que desencarnaram. Bartolo pergunta se foi por conta da febre e Batista confirma. Mateu questiona se era italiano e Batista mais uma vez confirma que sim. Por sua vez, Altino pergunta de onde era o desencarnado e um homem responde que era da fazenda Santa Clara, ressaltando que a pessoa havia desencarnado da febre, deixando Altino em choque. Bartolo fica pensativo e se deita refletindo. Marco Antônio diz que se a febre se espalhar poderá chegar até São Paulo e Francesco concorda dizendo que é verdade. Marco Antônio comenta que ninguém sabe ao certo como essa doença se propaga e que os jornais estão não dando a devida importância ao fato. Francisco afirma que isso acontece para não alarmar o povo. Marco Antônio então decide ver Juliana e com a liberação de Francisco se aproxima dela, beija sua mão e pergunta se passou bem o dia. Juliana responde que sim, mas confessa estar meio aborrecida. Marco Antônio questiona o motivo e Juliana diz que é porque não tem nada para fazer dentro de casa. Marco Antônio pede que ela leia para se distrair e pergunta o que gostaria de fazer. Juliana afirma não saber e acrescenta que não estava acostumada com esse tipo de vida. Marco Antônio a lembra que agora ela é uma Magliano e a abraça carinhosamente. Enquanto isso, Gumercindo diz que já tinha ouvido falar da febre amarela. Olavo comenta que parecia que tinha acabado, mas voltou novamente. Maria pergunta se lá também houve casos e Olavo explica que por enquanto foram registrados poucos. Rosana questiona ao padre Olavo de onde vem a febre e ele responde que não se sabe, acrescentando que até mesmo os homens que cuidavam da limpeza e da higienização, responsáveis por manter tudo em ordem, contraíram a doença e desencarnaram. O padre fala ainda sobre o cientista Dr. Adolfo, que tem se dedicado intensamente ao estudo da febre, mas até o momento sem sucesso. Gumercindo ironiza, dizendo que são belas notícias que o padre traz. Olavo ressalta que precisa cuidar de seu rebanho e pergunta como andam as coisas na fazenda. Mateu responde dando a entender que lá não houve perdas ainda, mas Olavo revela que nas vizinhanças já houve desencarne e que ele mesmo chegou a encomendar a alma do falecido, causando um clima de tensão entre todos. Em seguida, Augusto chega à sua segunda casa à procura de Paola e logo ambos se abraçam. Paola comenta que seus pais logo voltarão para a fazenda e em seguida ela e Augusto se deitam juntos. Em outro momento, Juliana pergunta a Damião se ele não tem família. Ele responde que não, mas que possui irmãos espalhados pelo mundo sem saber por onde andam. Damião conta que seu pai era usado como reprodutor e por isso gerava muitos filhos que acabavam sendo vendidos pelos donos, deixando Juliana espantada. Ao notar a expressão dela, Damião explica que seu pai só passou a trabalhar de verdade depois da lei do ventre livre, pois antes disso não fazia diferença. Juliana pergunta se Damião chegou a ser vendido e ele confirma, dizendo que foi justamente pelo pai de Madame Janete. Damião acrescenta que o último filho de seu pai foi uma menina. Juliana sorri com a lembrança, mas ele ressalta que quando a levaram também a mãe dela e desde então nunca mais viu Naná.
Juliana responde que vai entrar e pede licença, mas Damião a corrige dizendo que não precisa pedir licença a ele. Enquanto isso, Antenor caminha pelas ruas. Já em outro ponto, Maria pergunta ao padre Olavo se ele dormiu bem e ele responde que está tão descansado quanto faminto. Angélica comenta que o padre assustou muito a todos com sua conversa na noite anterior, mas ele esclarece que não foi sua intenção, dizendo que todos devem pedir proteção ao Pai do céu. Nesse instante, Leonora questiona se é verdade que foram os italianos que trouxeram a febre, mas o padre garante que não é e comenta sobre uma epidemia passada. Mateu pede a Leonora que vá para sua casa, pois Bartolo não está bem, deixando-a preocupada. Batista alerta que se Bartolo tiver a febre, a doença pode se espalhar pela fazenda. Amadeu reage dizendo que nesse caso eles irão embora, mas Batista pede calma. Mateu pergunta quando o doutor irá chegar e Gumercindo diz que já pediu ao padre Olavo para enviá-lo assim que chegasse na cidade. Nesse momento, Leonora cuida de Bartolo, que está muito mal, dizendo a ele que o patrão já mandou chamar o doutor para examiná-lo. Bartolo acaba vomitando e, diante disso, Gumercindo identifica os sintomas da febre amarela, enquanto Angélica observa e escuta com atenção. Mateu, preocupado, questiona o que mais poderia haver e Gumercindo explica outros sintomas, ao que Mateu imediatamente associa ao estado de Bartolo. Rosana tenta amenizar, dizendo que pode ser apenas uma febre comum, mas Gumercindo ressalta que, quando há cura, o pulso volta ao normal e as dores no corpo desaparecem. Mateu, inquieto, pergunta o que acontece quando não há cura, e Gumercindo descreve os sintomas mais fortes e pesados da doença. Maria, assustada, pede para Gumercindo parar de ler aquilo, mas ele insiste em continuar. Mateu então decide que irá ver Bartolo, mas Rosana pede para ele não fazer isso e não trazer a febre amarela para dentro da casa. No entanto, Mateu, firme, responde que, se pegar a febre, irá enfrentar por lá mesmo e sai. Enquanto isso, Paola comenta que se soubesse que Augusto voltaria naquele dia, teria feito macarrão. Mas Augusto a conforta, dizendo que o almoço está ótimo. Ele ainda comenta que Angélica ficou na fazenda com os pais e por isso ficará alguns dias com Paola até ela voltar. Augusto demonstra preocupação com a febre amarela, alegando que é perigoso permanecer na fazenda, mas Paola revela que os pais dela retornaram para lá. Em outro momento, Juliana diz que o bebê mexeu e Marco Antônio, animado, afirma que já deve estar na hora, sugerindo que o bebê está com pressa de nascer. Mas Juliana pondera que virá ao mundo quando for o momento certo. Marco Antônio tenta ouvir a barriga de Juliana e, emocionado, garante que viverá por ela e pelo filho deles, pedindo para que ela acredite, ao que Juliana serena responde que acredita. Enquanto isso, Francisco comenta com Janete sobre a mudança do filho, ressaltando que está ajudando na casa bancária, mas Janete, ríspida, afirma que ele ficou bobo de vez. Francisco se espanta e pergunta o que ela quer dizer, e Janete confessa que teme Juliana dar um pontapé em Marco Antônio, impedindo-o de se aprumar na vida. Francisco considera a fala de Janete uma barbaridade. Em seguida, Marco Antônio aparece alegre, dizendo que o filho de Juliana já se mexe em sua barriga, mas Janete amarga, questiona sua alegria e comenta que parece mesmo o filho dele. Em outro cenário, Paola recebe Altino em casa, dizendo que a casa é dele, e ele agradece. Paola oferece-se para levar sua mala ao quarto e ainda comenta que já tem um jantar pronto, podendo servir, mas Altino prefere esperar por Augusto, e Paola o convida a se acomodar. Já em conversa na fazenda, Rosana sugere que, se houver espaço na casa de Angélica em São Paulo, todos deveriam ir para lá, ao que Angélica responde que sua casa não é grande, mas que daria um jeito. Angélica ainda lembra que, justamente agora, o pai delas havia mandado Antenor embora, e Rosana comenta que Antenor e Mateu acabariam se eliminando se permanecessem juntos. Nesse momento, Maria revela a Rosana e Angélica que o senhor Bartolo está com febre amarela, deixando o ambiente carregado e tenso. Mateu, por sua vez, afirma que Bartolo é forte e irá resistir, pedindo para não ouvirem mais ninguém falando em ir embora. Batista apoia Mateu e diz que ele tem razão. Em seguida, Amadeu questiona se Mateu realmente ficará com eles, mas Mateu se mantém em completo silêncio, o que causa ainda mais preocupação. Gumercindo retorna com a confirmação do doutor, afirmando que, de fato, Bartolo está com a febre amarela. Angélica comenta que Rosana acredita que deveriam ir todos para São Paulo, e Rosana questiona o que ainda estão esperando, insistindo para que saiam. Angélica reforça o pedido para que partam para sua casa, mas Mateu revela que seu povo está com medo e desejam ir embora, ao que Gumercindo responde que isso não pode acontecer, pois todos têm um contrato a cumprir. Rosana pede ao pai para permitir, mas Angélica insiste que todos devem ir para a casa dela em São Paulo, embora Mateu se recuse, e Gumercindo declara que se ele for, todos irão juntos. Porém, Mateu ressalta que, caso parta, Gumercindo perderá toda a gente que trabalha na fazenda, levando Rosana ao suplicar para deixá-lo ficar. Gumercindo decide que todos partem ou ninguém vai, e diante da insistência, resolve que as mulheres sigam sozinhas, enquanto ele permanece na fazenda.
Em outro momento, Paola revela a Altino seu medo em relação aos pais que estão na fazenda, mas Altino a tranquiliza dizendo que a febre ainda não chegou lá. E curioso, pergunta como está a vida dela em casa. Paola confessa estar muito feliz e não se importar que Augusto tenha outra, pois sabe que ele vive para ela. Augusto chega animado, dizendo que providenciou um bom vinho para comemorar, e Altino sugere que Paola prepare o jantar, fazendo-a se retirar. Altino então questiona Augusto sobre o tempo que pretende manter a esposa na fazenda do sogro, e Augusto responde que apenas alguns dias, completando que Paola preparou um belo macarrão. Rosana anuncia que pretende sair cedo no dia seguinte, e Mateu, intrigado, diz nunca ter visto tanto medo, comentando sobre a peste no navio e afirmando que quem sobrevive a isso não teme mais nada. Rosana o rebate, dizendo que ele já teve sorte demais, pois milagres assim não acontecem duas vezes. Mas Mateu revela que um beijo de vida o salvou, e quando Rosana pergunta se foi Juliana, ele confirma. Ela tenta convencê-lo a ir com eles, mas Mateu insiste que não pode abandonar a fazenda e nem seu povo. Rosana pergunta o que faria se fosse Juliana, e Mateu responde que ela ficaria com ele, reforçando que Rosana deve partir com a mãe e a irmã. Gomercindo, por sua vez, declara que se sair agora, todos os trabalhadores irão embora, e Maria afirma que não vai partir, mas Gomercindo insiste, dizendo que em São Paulo ainda não há febre, repetindo sua ordem para que ela vá, só que Maria afirma estar desobedecendo pela primeira vez. Batista tenta aliviar a tensão, pedindo para todos beberem algo. Mateu, leal, diz que ficará ao lado do povo e do patrão, decidindo então ir até Bartolo. Ofegante, Bartolo tenta falar, enquanto Leonora ouve batidas à porta e permite a entrada de Mateu, que encontra o doente em estado crítico, queimando de febre e vomitando tudo o que ingere. Leonora, desesperada, chora dizendo que vai perder o marido e se agarra a Mateu, que a consola prometendo cuidar de Bartolo, lembrando que ele é um homem forte. Mateu pede que ela se alimente, reforçando como uma ordem, e Leonora, resignada, se despede do marido e sai, deixando Mateu sozinho com Bartolo, ao qual promete que não irá desencarnar.